Quinto dia de jejum. É, no meu dia anterior a começar a jejuar, isso há 6 dias atrás, eu tinha feito uma pequena refeição pela manhã de 6 caquis e 6 castanhas do Pará. Então, só comi isso. Aí, no dia seguinte, eu comecei a fazer o jejum, né? Nesse dia da última refeição, antes de fazer a última refeição, eu fiz fezes. Depois da refeição, fiz fezes novamente. E horas depois da refeição, fiz fezes novamente. E no dia seguinte, comecei a jejuar. Isso é muito bom, porque você começa o jejum sem estar enfesado, né? Então é bacana. Durante esse jejum, né, nesses dias todos, hoje, no quinto dia de jejum, eu tive fezes, que é comum acontecer durante o jejum. Fiz bastante fezes e nas fezes tinham sementes de mamão que eu tinha comido semana passada, em torno de 7 dias antes ou mais, né? Então vejam como o intestino ele retém as coisas. Imagina se tivesse retido ali farinha de trigo ou carne putrefando, né? Melhor você reter algumas sementes do que você reter essas coisas mortas ou industrializadas, altamente processadas com a farinha de trigo branca, que vai favorecer o adoecimento do intestino, vai ser nocivo ao intestino e vai favorecer parasitas, fungos, etc. Né? Uma coisa que eu observei eu estou fazendo jejum durante o meu período menstrual. Por quê? Porque eu já fiz na TPM e foi uma experiência horrível. Na TPM, que é uma fase anterior à menstruação, a mulher fica mais fraca, geralmente, né? E eu passo por essa fraqueza da TPM. Só que eu tenho miastenia graves. A miastenia graves, ela piora na TPM. Então eu fico fraca por causa da TPM, fraca por causa da miastenia graves, porque ela causa uma fraqueza generalizada. Isso é típico da miastenia. Aí, se eu fizer jejum na TPM, vai juntar a letargia do jejum, a fraqueza da TPM e a fraqueza da miastenia. Aí não dá. Então, a minha experiência foi horrível. Então, dessa vez eu quis fazer no período da menstruação. Só que agora, analisando, né? Embora a partir do período da menstruação as minhas forças começam a voltar, né? No período menstrual, pós período menstrual, eu fico com uma força física muito boa, diferente do período da TPM, que dura uns dias, né? Então, eu comecei a fazer o jejum no período menstrual. Mas analisando, no jejum é interessante você só fazer a atividade fisiológica de jejuar. E eu fiquei fazendo duas atividades: jejuar e menstruar. É interessante, a energia do corpo está toda concentrada num processo de desintoxicação que é o jejum. Então, eu estou repensando hoje, né? Se eu for fazer um jejum de vários dias, eu vou começar a fazer no final da menstruação, onde quase a atividade menstrual está cessando, ou na pós-menstruação, que também é uma fase que eu tenho muita força física, que vai contrabalancear a letargia do jejum e a piora da fraqueza da miastenia, porque no jejum a miastenia piora. Então eu enfrento duas coisas no jejum: a letargia do jejum e a fraqueza generalizada por conta da miastenia.
ela ocorre por causa da crise de acidoses, que é um período que acontece durante alguns dias no jejum após o terceiro dia. Quem tem doença crônica durante o jejum, nessa crise de acidoses, vai piorar, vai sentir uma piora de todos os sintomas. Até o momento, eu estou me sentindo bem, apesar da letargia. Tenho sentido mais necessidade de beber água do que até o terceiro dia. É, tomei banho, como vocês podem ver, ó. Depois de um banho, eu fico exausta. Aí eu tenho que descansar aqui. Ontem aconteceu isso também, mas depois de descansar, eu peguei o meu carrinho elétrico, né, a minha scooter, que é uma cadeira motorizada, e dei uma volta assim de mais de uma hora. Tomei bastante sol, que tem feito muito bem para mim. E ainda conversei com uma amiga que eu encontrei bastante. E um dos sintomas da miastenia é perder a fala, porque não tem força para falar. Então, no momento, estou indo bem. Eu tenho dormido mais cedo e acordar de madrugada desde ontem. E tenho sentido desde ontem uma um pouco menos força para respirar. Isso é uma coisa da miastenia, porque o diafragma é musculatura e a miastenia afeta a musculatura em geral. Se continuar assim, a respiração assim mais um pouquinho mais fraca, tudo bem, né? Mas se piorar, aí eu vou ter que quebrar o jejum. A verdade é que eu nunca consegui fazer um jejum de mais de 7 dias. Por quê? Porque juntava a letargia com a fraqueza da miastenia. E eu não conseguia superar o período da crise de acidoses. Porque assim, a crise de acidoses, ela vem, mas ela vai embora. E eu nunca consegui passar por esse período, porque eu faço jejum sozinha, ninguém me ajuda, e você tem um monitoramento e suporte durante o jejum. Não é fácil aqui no Brasil. E se você for contratar esse serviço, não sai barato, né? Então eu acabo quebrando o jejum na fraqueza maior que acontece, né? Por enquanto, eu estou conseguindo levantar da cama, trocar de roupa, com algum grau de dificuldade. Mas se eu ficar com muita dificuldade de levantar da cama, ficar com muita dificuldade de ficar em pé, aí eu vou ter que quebrar o jejum. Eu gostaria de ultrapassar essa fase da crise de acidose porque ela cessa e a pessoa fica melhor durante o jejum. Mas como eu tô sozinha, se não der, aí eu quebro e vou ter que ficar satisfeita com uma semana ou menos. Porque amanhã eu vou verificar como está a minha força em geral, né? Se eu vou conseguir levantar da cama sem grandes dificuldades e ficar em pé, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a atenção.